O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, alunos do terceiro ano. Bem-vindos a essa aula. Eu sou o professor Joelson. Bem-vindos adultos, responsáveis, pais, professores que nos acompanham pelo Centro de Mídias da Educação. Essa será uma aula de língua portuguesa. Faremos algumas leituras e trabalharemos a ideia central de alguns textos. Tem vários alunos desejando bom dia. Sejam bem-vindos à aula. Vamos para a aula. Bom dia, gente. A habilidade do currículo paulista sobre a qual se baseia essa aula é a seguinte: EF 35, LP 03. Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, assunto, tema, demonstrando compreensão global. Faremos a leitura de uma fábula. Você já leu alguma fábula, aluno do terceiro ano? Já leu alguma fábula? Lembra de alguma? De algum título? Escreva para mim o título de alguma fábula que você já leu. Isabela dizendo que sim, o Marcos dizendo bom dia, sim. Então, se você já leu, você lembra do título da fábula que você leu? A raposa e a lebre, disse o William. A lebre e a tartaruga, disse a Bianca. A raposa e as uvas, disse a Maria. O cão e a lebre, disse a Milena. O Guilherme sim, a raposa e a cegonha. Todos esses são títulos de fábulas. Muito bem. Essa semana a gente já fez a leitura de alguma fábula juntos, não foi mesmo? Qual foi a fábula que a gente já leu essa semana juntos? Aparecendo a raposa e a lebre, disse o Tiago. A raposa e o leão. Qual foi a fábula que eu fiz a leitura com vocês ontem? O lobo e o burro, disse a Ana Júlia. Lembram do lobo e o burro? Nas fábulas, a gente vai encontrar personagens, em sua grande maioria, animais, mas podemos também ter pessoas. Faremos a leitura da seguinte fábula. Peço bastante atenção de vocês. Eu acredito que a maioria de vocês, se não todos, já conhecem a fábula que nós vamos ler. E eu queria dizer para vocês que pode ser muito interessante reler um texto que a gente já conhece. Os textos não são descartáveis para o nosso estudo, para o nosso entendimento e mesmo para a nossa apreciação. A gente não usa uma vez e nunca mais usa ele novamente. Não é dessa forma. A gente pode encontrar prazer de ler várias vezes o mesmo texto. E dependendo da atenção e daquilo que a gente coloca em jogo no momento de leitura, a gente percebe coisas diferentes e pode ter experiências de aprendizagem diferentes ao reler um mesmo texto. Atenção para isso. A gança dos ovos de ouro. Um homem e sua mulher tinham a sorte de possuir uma gança que todos os dias punha um ovo de ouro. Mesmo com toda essa sorte, eles acharam que estavam enriquecendo muito devagar, que assim não dava. Imaginando que a gança devia ser de ouro por dentro, resolveram matá-la
e pegar aquela fortuna toda de uma vez. Só que quando abriram a barriga da gansa, viram que por dentro ela era igualzinha a todas as outras. Foi assim que os dois não ficaram ricos de uma vez só, como tinham imaginado, nem puderam continuar recebendo o ovo de ouro que todos os dias aumentava um pouquinho sua fortuna. Não tente forçar demais a sorte. Conheciam essa fábula? Sim? Não? Aproveitaram o momento da leitura para revisitar o texto e se atentar a coisas que talvez em um primeiro momento, em uma primeira leitura, você não havia se atentado ainda? Maria escrevendo sim, Gabriel sim, o Pedro Henrique sim, o Anderson disse não, o Guilherme disse não. A Samara disse sim. Muito bem. A gente tem no texto a história de uma gansa que botava ovos de ouro. E os donos da gansa tinham um ovo de ouro por dia, não era isso? E achavam que estavam ficando ricos muito devagar. Estava devagar demais essa coisa de ter um ovo só por dia de ouro. Como assim? Resolveram então fazer o que com a gansa? Matar a gansa, porque acreditavam que por dentro dela, ela era toda de ouro. E eles poderiam assim ficar ricos de uma vez. Então, existe uma moral que vem a partir da finalização da história. Eles mataram a gansa, viram que ela era igual a todas as outras. E além de terem ficado sem a gansa, ficaram sem o ovo de ouro por dia. A gente tem a moral, que é o ensinamento que a fábula traz. É uma história que traz um ensinamento. Lembram da moral da própria fábula? Está aqui. Não tente forçar demais a sorte. A gente vai brincar com essa moral daqui a pouco e usando a história que está apresentada no texto, a gente vai fazer a experiência de criar outra moral. Mas antes disso, a gente vai pensar nos personagens da história. Eu quero que vocês escrevam para mim quais impressões vocês tiveram do homem e da mulher que eram os donos da gansa. Como que vocês percebem que o texto apresenta para vocês o homem e a mulher que eram os donos da gansa? O Tales escreveu, havia ganância. A Manuela escreveu, eram maus. O Henrique escreveu, eram egoístas. O Tiago escreveu, eram ansiosos. O Francisco escreveu, eram apressados. O João Victor, eles têm ganância. A Maria Isabel escreveu que eles eram egoístas. A Laura escreveu, eram mal agradecidos. Tivemos essas impressões dos personagens? O texto sugere impressões. Né? A partir da estrutura do texto e daquilo que nos é apresentado, a gente consegue visualizar o personagem de determinada maneira. E esse exercício foi o que nós fizemos. A partir do texto, imaginar o personagem. Então, o homem e a mulher, segundo vocês, foram gananciosos, egoístas,
e apressados. Eles não puderam esperar para ficarem ricos tendo um ovo de ouro por dia. Eles queriam ficar ricos de uma vez só. Eles queriam tudo de uma vez. E a gansa? Qual a impressão que a gansa passa para vocês na leitura desse texto, naquilo que traz o texto? Como é que é a gansa nessa fábula? Como que vocês a imaginam? Como vocês a definem a partir da leitura que nós fizemos? A Elisa disse, a gansa era carinhosa. O Vitor disse, inocente. A Kemily disse, indefesa. O Miguel disse, gentil. Então são impressões, percebem como as impressões são diferentes? Gentil para alguns. Continuamos respondendo. Fofa para outros, disse a Camila. Amorosa. Muito bem, a gente conseguiu, a Ana Beatriz escreveu uma bem legal também, preciosa. Vou substituir a última, porque eu acho que merece nossa atenção. Preciosa, que tem valor, que agrega valor. E o valor de botar ovos de ouro, um ovo por dia. Realmente. A gente vai fazer agora a leitura de um outro texto. Que, na verdade, vai nos lembrar bastante o primeiro texto que a gente já leu. Vejam o título do segundo texto. A gansa dos ovos de madeira. Como é que será que vai ser isso? O que será que vai acontecer nessa fábula? Você já pode ir imaginando. O Danilo disse, nunca ouvi essa fábula. A Letícia disse, nunca ouvi. O Eduardo, eu não sei. O Davi disse, eu cheguei agora. Faça a leitura conosco, Davi. Já vamos começar a leitura do segundo texto. Vamos para a leitura? A gansa dos ovos de madeira. Um homem e uma mulher tinham a sorte de possuir uma gansa que todos os dias punha um ovo de madeira. Mesmo com toda essa estranheza, eles ficavam gratos pelo ovo. A mulher pintava cada ovo e vendiam na feira. Com o dinheiro da venda dos ovos, viviam de forma humilde e cuidavam muito bem da gansa. A gansa ficou sem botar ovos por muito tempo, deixando os donos sem o dinheiro dos ovos. Eles pensaram que a gansa estava doente e ficaram muito preocupados com ela. Os donos resolveram cuidar melhor da gansa. A gansa retribuiu os bons cuidados e passou a botar ovos de prata. Os donos venderam os ovos de prata, ganharam ainda mais dinheiro e a vida deles melhorou.
Quem cuida bem do que tem, nunca fica sem. A Maria disse, uau! A Letícia, ô! E aí? A Vitória disse, que fofo! O sentido é diferente, não é? O que vocês acharam do texto? Muito diferente. A Lívia disse que gostou. A Pamela disse, adorei. A Lorena disse, que legal. Uau! A história mudou. Os personagens se mantêm, mas a história tem um novo sentido. O ensinamento que a história traz é outro também. Olha a moral que diferente, assim como todo o texto. Quem cuida bem do que tem, nunca fica sem. O casal possuía uma gansa que botava todos os dias um ovo de madeira. O que eles faziam com o ovo, alunos do terceiro ano? A mulher pintava o ovo e vendia na feira. O texto nos deixa entender que eram pessoas bem humildes, de vida bem simples. Ela vendia o ovo na feira e esse dinheiro do ovo entrava em casa. Mas a gansa ficou o quê? O que aconteceu com a gansa? Ficou doente. E como os donos reagiram? Qual foi a reação dos donos quando a gansa ficou doente? Escreva. O que eles fizeram quando ela ficou doente? Passaram ao quê? Isso o Leandro escreveu. Cuidaram melhor dela. O Paulo escreveu, ficaram preocupados. A Estela escreveu, ficaram tristes. Yasmin escreveu, ficaram preocupados. O Guilherme, cuidaram dela. A Camila disse, cuidaram dela. Isso mesmo, eles cuidaram dela. E ela melhorou e teve uma novidade quando ela melhorou e sarou, né? Qual novidade foi essa? Qual foi a novidade depois que a gansa sarou, ficou curada? A novidade foi que ela passou a botar ovos de prata. Não foi isso? Depois que eles cuidaram dela, como vocês estão escrevendo, ela passou a botar ovos de prata. E o homem e a mulher venderam os ovos de prata, ganharam dinheiro e a vida deles melhorou. Vamos pensar nos personagens que são os mesmos, mas em uma outra história que foi essa que a gente leu. Na fábula, a gansa e os ovos de madeira. Como são o homem e a mulher? Para vocês, como vocês enxergam a partir do texto o homem e a mulher que são os proprietários, os donos da gansa? Gentis, humildes, cuidadosos, gentis, humildes, cuidadosos. Disse o Pedro, legais. Disse o Henrique, amorosos.
Exatamente. Eu queria chamar a atenção de vocês para um trecho do texto. Eu vou retornar ao texto. Olha lá no começo, nessa parte. Mesmo com toda essa estranheza, o que é a estranheza? A estranheza de uma gansa botar ovos de madeira. Eles ficavam, olha a palavra, gratos. Eles ficavam gratos pelo ovo. Vamos usar essa palavra? Gratos. E a gansa? Como é que ela aparece aqui para vocês? Como é que a gente percebe a gansa nesse texto? Gentil também, grato também, está aparecendo, a Ana Júlia escreveu. Ela era grata. A Cecília disse que ela era feliz. A Manuele escreveu que ela era especial. O Thales escreveu que ela era fofa, carinhosa, valiosa, disse a Isabelle, bondosa, generosa, grato, grata, apareceu bastante. Boa. Muito bem. Agora, a gente vai pensar na moral desse texto. Vocês lembram da moral desse texto, a gansa dos ovos de madeira? Quem cuida bem do que tem, nunca fica sem. A gente vai pensar em uma outra maneira de escrever a moral dessa fábula. Me ajudem. A gente vai pensar no sentido geral desse texto, da lição que traz essa história, uma outra moral que traga um sentido. Vamos fazer esse exercício juntos? Vamos pensar qual moral a gente poderia escrever para essa história. Passou rapidinho, acho que foi a Isabelle. Quem planta o bem, colhe o bem. Vocês concordam que essa pode ser uma moral? Muito bem. Eu acho que pode, e vocês? Quem dá valor ao que tem, vive melhor, alguém escreveu. Passou bem rapidinho, não vi o nome. Pode ser esse também? Quem dá valor ao que tem, vive bem. Quem ama, cuida. Pode ser essa? Pode ser essa moral para a fábula? Quem ama, cuida. Muito bem, vocês deram alguns exemplos, eu li apenas alguns, passa bem rapidinho, quando é uma frase inteira, é mais difícil ainda de ler e ler o nome. Mas muito obrigado pela participação, vocês participaram muito bem até aqui. Então a gente poderia escrever aqui, quem ama, cuida. A gente poderia escrever, quem planta o bem, colhe o bem, como vocês mesmos apontaram.
Muito bem. Nossa aula se encerrou com a moral dessa fábula que vocês reelaboraram junto comigo. Até a próxima aula. Um grande abraço. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. Era uma vez uma menina muito pobre que na véspera do ano novo saiu pelas ruas da cidade para tentar vender alguns palitos de fósforo. A noite estava escura e a neve caía sem parar. E se não bastasse isso, a pobre menina ainda perdeu algo que a fez sentir ainda mais frio. Então, a carochinha quer saber o que a pequena vendedora de fósforos perdeu. A. O casaco. B. Os chinelos. Ou C. O cachecol. Tempo! A resposta certa é B. Os chinelos. Imagine só o frio que a coitadinha sentiu. Eu podia te contar o fim dessa história. Da história da pequena vendedora de fósforos, mas infelizmente o tempo acabou. Pergunte para alguém. É uma história emocionante. Até a próxima. Até o próximo desafio. Porque a carochinha quer saber. Tchau, preguiça, tchau, sujeira, adeus, cheirinho de suor. Lava, 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 uma orelha, outro orelho. Lava, 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 testa, bochecha, lava o queixo, lava a coxa e lava até meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro. E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, o meu bumbum e também o fazedor de xixi. Banho é muito bom e você tem de tomar banho todos os dias. Esfregue bem todas as partes do corpo e lave os cabelos. Quer mais uma dica para ficar limpinho? Lave as mãos várias vezes por dia com água e sabão. Saúde e higiene andam juntinhas. Banho é muito bom. Agora acabou. Opa! Oi, galera! Eu tô em casa, igualzinho a vocês. Eu estava lavando as mãos com água e sabão. Eu esfreguei bastante, por uns 20 segundos, para dar tempo de lavar tudo bem lavadinho. A minha mãe me contou que se a gente não fizer isso, vírus e bactérias ficam grudados nas nossas mãozinhas e podem causar doenças. Eu achei tudo meio complicado, mas se eles causam doenças, tô fora. Lava a mão toda hora ou passo álcool em gel a 70%. Saúde e higiene andam juntinhas.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, alunos do terceiro ano. Bem-vindos a essa aula. Será uma aula de geografia. Eu sou o professor Joelson. Bem-vindos adultos, pais, responsáveis, professores que acompanham essa aula pelos canais do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Como eu já falei, essa aula será de geografia e a habilidade sobre a qual se baseia a aula que nós vamos ter é a seguinte. EF 03, GE 06. Identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de representação cartográfica. Alunos do terceiro ano, em uma aula anterior a esta, também de geografia, nós já conversamos sobre esse tema. Lembram? Fizemos uma diferenciação, e faremos hoje novamente, de imagens bidimensionais e tridimensionais, imagens com 2 dimensões e 3 dimensões. Lembram disso? O Pedro disse eu, a Yara disse eu. Sim, nós vamos continuar com esse assunto. As imagens cartográficas, ou os mapas, são um tipo de representação no espaço. São representações, são desenhos. E os mapas são desenhos planos, em 2 dimensões, mas que querem dizer uma porção de coisas para a gente. Há outros tipos de representação cartográfica, em que a gente tem que ver além do desenho. Antes de chegar nos mapas, eu vou retomar essa imagem das casas e vocês me digam, me apontem essa imagem da casa, a primeira, esta daqui. É uma imagem bidimensional ou tridimensional? Ela tem 2 dimensões ou ela tem 3 dimensões? A Ana disse 2. O Rafael disse 2. O Júlio disse 2. Exatamente. A primeira casa tem 2 dimensões, 2D. A segunda casa, 2 dimensões ou 3 dimensões? O desenho nos dá a ideia de 2 ou de 3? Bidimensional ou tridimensional? Maria Clara disse 3. O Alan disse 3, Rafael disse 3. 3 dimensões. Vejam, no primeiro desenho, eu tenho essa dimensão e essa dimensão. No segundo desenho, eu tenho essa dimensão, mais essa daqui, ó, que me deixa ver a profundidade. Não é mesmo? Perceberam isso? Já tínhamos feito isso anteriormente, estou retomando para quem chegou agora. Muito bem. Nós tínhamos parado na última aula falando sobre a representação do planeta Terra em um globo. Um globo terrestre é um modelo de representação do planeta, em que a gente tem a representação cartográfica, os mapas, em que a gente pode ver os continentes e os oceanos. Tínhamos conversado até aqui. Este mapa, também chamado de mapa mundi ou planisfério,
é a representação plana de um modelo tridimensional. O planeta Terra é um modelo tridimensional, de fato. O globo terrestre é uma miniatura disso. É um modelo, representa o planeta. E a gente tem os mapas aqui. Aqui a gente tem, no mapa mundi, as partes do mapa. Olha só o título. Divisão dos continentes. Isso é uma parte do mapa, certo? É uma parte importante o título. O mapa, assim como um texto, tem um título. As cores no mapa representam, elas podem representar muitas coisas. Aqui, essa cor, que podemos considerar marrom, representa a América. Ó, olha na legenda comigo. Essa é a legenda. Então, as partes, título, legenda, perceberam onde está a cor que é o continente, que é a América? Ó, tá aqui. Esse continente é a América. Então, a gente tem na legenda a cor marrom para a América, essa cor azulada, quase roxo, para a Europa, amarelo para a Ásia, rosa para a Oceania, verde para a África, branco para a Antártida. Então, os blocos continentais estão representados com as cores. E isso no mapa é super importante, é informação para a gente olhar com atenção. A gente vai agora assistir um pequeno vídeo em que a gente vai ver o planeta Terra, um modelo do planeta Terra de representação, vai dar uma volta inteirinha e a gente vai tentar localizar os continentes. A gente vai tentar localizar, olha só, a Oceania. Eu estou chamando a atenção porque a gente vai começar visualizando esse bloco continental aqui, essa parte. Oceania. E a partir daí outros continentes. Depois Ásia, depois África, Europa e Américas. Vamos conferir num vídeo isso? Bastante atenção. Eu vou apontar no vídeo enquanto estiver acontecendo. Olha lá. Foi a Oceania, a Ásia, mais ao norte, a África, América, a parte toda azul é o oceano, novamente a Oceania. Conseguimos acompanhar, perceber os continentes organizados em torno do globo terrestre. Então, o giro foi esse. Oceania, a Ásia, Europa, a África,
Américas. O Brasil está aqui, no continente americano. Conseguimos acompanhar a volta da Terra? Conseguiu? Escreva, diga para nós se você conseguiu. Uau, gostei, disse o Miguel. Muito bem. O Gabriel disse que sim, a Sofia disse que sim, Maria Júlia disse que sim. Maravilha. Muito bem, gente. A gente vai explorar agora um outro mapa e outras situações de desenho de representação do espaço. Nos mapas, a gente tem sempre uma indicação do norte. A partir da indicação do norte, que é uma direção, a gente tem outras indicações. Se aqui é o norte, aqui é o sul, aqui é o leste, aqui é o oeste. Esses são os pontos cardeais. Então, os mapas, eles vão sempre ter o norte, eles vão estar, vai ter uma setinha, a grande maioria deles vai estar apontando para o norte. Por quê? Porque é um sentido de leitura do mapa. Vou voltar para o mapa que estávamos. Então, em mapas, a gente diz que os continentes e os países que ocupam, que estão distribuídos nos continentes aqui em cima, estão no hemisfério norte, porque é uma localização geográfica, é um termo da localização geográfica isso. Se estão mais para baixo, estão no sul. Se estão mais para este lado, estão para leste, mais para este lado, oeste. Onde está a indicação de norte do nosso mapa? Está bem pequenininha, mas está aqui, ó. Eu vou fazer esse mesmo símbolo maior. Eu sei que está bem pequenininho, mas esse símbolo está assim aqui, ó. Estou ampliando para vocês enxergarem. Norte. Eu mostrei com aquela representação da bússola, que parece uma estrela, se o norte está para cá, o sul está para cá, o leste está para cá, o oeste está para cá. Então, a gente fez esta bússola simplificada, que você pode fazer esse registro também no seu caderno ou em uma folha que você esteja utilizando para registrar a aula e acompanhar. A gente vai usar sempre isso quando falar de mapas e direções. Aqui eu tenho um mapa do Brasil com o título Grandes Regiões. Vamos olhar para a legenda? A legenda está aqui do lado. Eu tenho linha contínua cinzenta que se refere ao limite de estado, limite do país, tem um símbolo amarelinho, que é a capital de estado, quer dizer, cada lugar que tiver esse símbolo amarelinho é a capital de um estado. E a estrelinha é a capital do país. Então, eu vou no mapa e procuro, ó, está aqui a estrelinha. Brasília, Distrito Federal. Está ali. As regiões também estão em cores diferentes para a gente poder diferenciar. Ó, região norte, verde. Região nordeste, essa cor marrom, pastel. Rosa, sudeste. Roxo, sul. Amarelo, centro-oeste. Os mapas, como já repeti algumas vezes, são representações planas de um espaço territorial. Quando a gente começou falando sobre bidimensional e tridimensional, nas representações cartográficas, nós começamos de desenhos mais simples e a gente foi
direto para os mapas e depois para o planeta, para a gente perceber a diversidade desses desenhos e a complexidade que eles podem ter. Cada linha aí tem um significado, não é à toa. A gente tem linhas horizontais e verticais, latitudinais, longitudinais ou meridionais, vamos dizer. E essas linhas, elas têm um significado específico no mundo da cartografia e na geografia, que é para a gente ter a localização no espaço. Então, a gente começou da casa, a gente passou pelo estado, foi para o país, para o continente, chegou no planeta, e agora a gente voltou para o país, Brasil e grandes regiões. Nós estamos no estado de São Paulo e a gente vai pensar agora em uma representação espacial do lugar que nós estamos agora. Se você fosse fazer uma representação do espaço que você ocupa agora, durante essa aula, você faria a representação de qual cômodo da sua casa, ou se você não está na sua casa, qual espaço você ocupa? Eu pensei numa representação espacial para o espaço que eu estou agora conversando com vocês nessa aula, dando essa aula para vocês. Olha, eu estou aqui num estúdio que tem uma forma quadrangular. Então, existe um quadrado aqui. Na verdade, não é um quadrado, é uma forma quadrangular mesmo, porque tem 4 lados, mas provavelmente é um retângulo. Acredito que os lados não são iguais. Para fazer esse desenho, eu estou imaginando que eu estou lá em cima, olhando para baixo e vendo o espaço e tudo que tem nele. Façam esse exercício comigo, de imaginar. Eu tenho as paredes, perfeito, estou num espaço retangular assim. Lá no fundo do espaço, quando olho daqui, vejo uma porta bem larga e uma porta estreita. Então, eu tenho uma porta bem larga aqui e uma porta estreita, que é a porta que nós mais usamos para entrar e sair do estúdio. São portas vistas de cima. A gente já fez esse trabalho com o desenho de uma caixa. Lembram? Lembram disso? Bom, desenhado as portas, lá no fundo do estúdio, para um lugar que eu olho, tem 2 cadeiras. Uma cadeira, outra cadeira. Do lado esquerdo, existe uma pequena mesa, onde são colocadas algumas coisas, garrafas com água, copos e equipamentos pequenos, caixinhas. Do meu lado direito, tem uma bancada. Esta bancada vista de cima é a bancada onde trabalha o oráculo. Tem uma tela de computador aqui em cima. Tem uma tela de computador em cima da bancada. Na frente da bancada, exatamente na minha frente, do lugar que eu olho diretamente para vocês, tem uma câmera. A câmera está bem aqui, na frente da bancada. Ela está num tripé. Do meu lado esquerdo, tem uma outra câmera. Quando eu olho para cá, eu vejo a câmera que está do meu lado esquerdo.
Atrás de mim existe a lousa, onde são projetadas imagens, onde eu escrevo, onde acontecem os slides, onde estão as aulas. A lousa está aqui, ó. Existe uma mesinha redonda. Hoje tem esse cavalete aqui, que não está sempre aqui. E eu aqui, ó, a minha cabecinha, ombros e pé. Eu de frente à lousa, de costas para a lousa, de frente para o espaço. Esse desenho, alunos do terceiro ano, é uma representação 2D ou 3D do espaço? Bidimensional ou tridimensional? O Pedro disse 2D, o Samuel disse 2D. Muito bem, muito bem. É uma vista superior, né? Como se eu estivesse lá em cima, olhando o espaço lá de cima. Agora a gente vai fazer uma outra representação desse mesmo espaço. Já conversamos que é um espaço quadrangular. Eu vou desenhar a parede que eu vejo lá no fundo. Aí eu tenho o teto. A porta grandona que a gente viu no outro desenho está aqui. Uma porta menor. Eu tenho a bancada onde trabalha o oráculo. Aqui eu tenho a bancada pequena, uma mesa pequena, onde há caixas e outras coisas. Aqui eu tenho a câmera lateral. Do meu lado esquerdo, mais ao centro. Eu tenho a câmera principal, que é a câmera que vocês me enxergam bem de frente, essa daqui. E eu no espaço? Faltou o computador na mesa do oráculo. Vou fazer o computador azul. O computador está de costas para mim, porque o oráculo está na frente dele. Faltaram também as duas cadeiras aqui. Estão atrás das câmeras. Alguém lembrou das cadeiras quando viu o desenho? E eu, nesse desenho? Eu que sou o observador, sou aquele que está desenhando. Eu estou onde em relação a esse espaço? Tem uma coisa interessante. Aqui em cima tem um painel bem grande, cheio de lâmpadas e luzes que deixam o estúdio bem claro, para vocês enxergarem bem tudo o que acontece aqui. Isso tudo ilumina. Eu no espaço estou aqui, neste ponto, neste X, olhando para vocês. Digam para mim a partir dessa representação do espaço. É uma tentativa de representação
bidimensional ou tridimensional? Em 2 dimensões ou 3? O João escreveu 3, a Larissa 3, Sofia 3, o Pietro escreveu tridimensional. Muito bem. Eu desafio vocês a fazerem representações assim do espaço que você está ocupando agora, da sua casa, do seu bairro, do caminho da sua casa até a escola. Nossa aula de geografia se encerra por aqui. Um abraço, até mais. Atenção, atenção, atenção! Nada nesta mão, nada nesta outra mão, mas algo no chão. Oh, um livro! Isso quer dizer que está na hora de brincar de poesias. Vai! Então vamos lá! Vai! E... C. Brinco com as palavras de noite e de dia. Quem tiver mais sorte vai ler a poesia. Ah, não! Eu! Parabéns, Zara. Arrasou. Estamos aqui. Escolhe. Com o livro. Eu vou escolher um. Uma legal. Não, esse não, esse. Talvez. Esse aqui. Gostei desse aqui. Esse. Vai já pra dentro, menino. Do Pedro Bandeira. Uau! Mas eu preciso de ajuda. Ah, tá! Eu preciso de você. Ah, eu? E eu preciso de você. Eu também? Junto. Maravilha! Olha só. Eu li esse aqui, você lê esse aqui. Tá. Certo? Tá combinado. Então, vamos lá. Atenção, lá vai. Vai já pra dentro, menino! Vai já pra dentro estudar! É sempre essa lenga-lenga quando o que eu quero é brincar. Eu sei que aprendo nos livros, eu sei que aprendo no estudo, mas o mundo é variado e eu preciso saber de tudo. Há tanto para conhecer, há tanto para explorar. Basta os olhos abrir e com o ouvido escutar. Aprende-se o tempo todo. Dentro, fora, pelo avesso, começando pelo fim, terminando no começo. Se eu me fecho lá em casa, numa tarde de calor, como vou ver uma abelha acatar pólen na flor? Como eu vou saber da chuva se eu nunca me molhar? Como eu vou sentir o sol se eu nunca me queimar? Como eu vou saber da terra se eu nunca me sujar? Como eu vou saber das gentes sem aprender a gostar? Quero ver com os meus olhos, quero a vida até o fundo. Quero ter barro nos pés, eu quero aprender o mundo! Vai já pra dentro, menino! Pedro Bandeira. Adorei. Vai já pra fora, menino! Vai pra fora brincar! Eu gosto quando a gente lê junto. Eu gosto. Eu adoro. Eu amo frutas. E sabe por quê? Porque elas são deliciosas e nutritivas. Tá servido? Claro. Bom apetite. Sabia que tem lugares que gostam tanto de frutas que até colocam elas nas bandeiras? É verdade. Por exemplo, tadá! A bandeira da cidade de Curitiba tem cachos de uva. Já a bandeira da República de Fiji tem várias frutas. Olha só, tem um cacho de banana, um coco no coqueiro. E adivinha qual fruta o leão está segurando? Um cacau! Aquela fruta que se faz chocolate. E aí, gostou do episódio de hoje? Então, até o próximo Tudo Sobre Bandeiras! O sol nasceu num dia tão lindo. A lua vem na frente do sol lá no céu. Lá no céu. No céu azul escuro e claro ao mesmo tempo. No céu azul escuro e claro ao mesmo tempo.
vai dar certo. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, turma do terceiro ano. Que bom estar com vocês. É sempre legal quando chega esse momento da aula e eu já fico na expectativa se vocês vão estar aí, porque só vale a pena eu estar aqui se vocês estiverem aí. Então, um lindo dia pra gente, uma manhã de quinta-feira bem gostosa e aqui do lado a professora Viviane. Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom dia, professores, bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias. Boa aula, professora. Obrigada. Lembrando, crianças, a gente pede que vocês comentem no chat com muita responsabilidade, usando essa ferramenta que a gente tem para melhorar o aprendizado de vocês. Então, prestem atenção, colaborem conosco, evitem brincadeiras, porque isso atrapalha bastante a aula. Façam desse momento um momento de aprendizado. Lembrem-se disso. Cada minuto que a gente perde é um minuto que não vai voltar mais. A gente pode até ter outros minutos, mas não vão ser iguais a esse. Tudo bem, então? A nossa aula de hoje está apoiada na habilidade de associar figuras geométricas, espaciais, cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera a objetos do mundo físico e nomear essas figuras. Muito bem, ontem a nossa aula começou com a professora Viviane e eu separando vários objetos. Lembram-se disso? Acho que eles lembram, né, professor? Isso, lembra que a gente tinha um critério de como organizar quem ia ficar com determinados objetos, outros objetos? Então, a nossa aula continua hoje com os outros objetos, mas só para a gente relembrar. Ontem nós estudamos os corpos redondos, né? Nós conseguimos fazer levantar as características deles, nós fizemos a planificação de 2 deles, e aí a gente vai lembrar os nomes que a gente já lembrou ontem, né? A turminha está falando, professora, que lembram da aula, que legal. Bom saber que vocês estavam com a gente aqui ontem, porque bastante gente no chat. Sim, professora, sim, sim, legal. Exatamente, é uma continuidade. Então, a gente ontem estudou o cilindro, a gente estudou a esfera e o cone. E aí, lá na nossa última atividade de ontem, a gente estava levantando aquilo que vocês encontram aí no mundo, que tem essas formas. Tudo bem? Então, só para a gente relembrar. Quando a gente falou de cilindro, a gente falou das latinhas, né? A gente tinha duas ontem, né, professora? De refrigerante. O tronco da árvore, que é um cilindro também. E aí, lembraram do batom. Provavelmente foi menina que deu a sugestão. A feminina ontem já participou. E depois vocês falaram da esfera, das bolinhas de gude e da bolinha de sabão. Ai, que delícia brincar de bolinha de sabão, né? E o chapéuzinho de aniversário, que é o cone. Muito bem. Então, com isso, agora a gente vai começar a nossa aula de hoje. A gente vai adentrar mais um pouquinho ao mundo das formas. Tudo bem? Então, vamos lá. Só para a gente relembrar. Olhem aqui a caixinha. Linda essa caixinha vermelha, né? Deixa eu abaixar mais um pouquinho assim, muito bem. Vou mostrar este outro lado, ó. Tá? Ó, a mesma caixinha. Muito bem. Agora eu vou pegar um dado bem colorido aqui, ó. Muito bem. E eu tenho aqui outros objetos que também vocês ontem já tinham dito, né? Que ele tem os lados planos, a gente não encontra nada arredondado, que é uma característica dos corpos redondos. Os corpos redondos ontem, a gente viu que ele tem um círculo, né? Um tem um círculo ou 2 círculos, ou a esfera, né? Que ela tem o corpo já. Esses objetos aqui que ontem ficaram com a professora Viviane, não. Eles são todos planos. E isso é uma característica do que nós vamos estudar hoje, dos poliedros.
Será que eles sabem turminha, isso? será que vocês sabem? Coloquem, por favor, aí no chat. O que é poliedro? Já ouviram essa palavrinha? Alguém já falou para vocês? Vamos lá. Vamos ver se fazendo a atividade, né, professora, a gente consegue fazer com que eles A descubram. turminha está bem indecisa, professora. Olha lá, olha. Não, nunca ouvi falar. Não. Poliedro. Acho que você hoje vai apresentar para eles. Ótimo. Então, assim, a gente tem um dado. E a gente tem esta caixinha aqui. Eu trouxe menorzinho para vocês, tá? Que agora já vai ter outro nome que daqui a pouco a gente vai descobrir, né, professora? Será que eles já sabem? Sim, professora. Essa daí eles já sabem. Estão falando que já sabem. Ah, então vamos falar o que que é? Estão falando lá que é um cubo. É um cubo, parabéns, olha, estão afiados. E eu trouxe este aqui representando a caixinha. Será que eles sabem o nome desse? Esse daí é mais fácil. Eles adoram brincar com esta palavra. Vamos lá. Adora? Como chama a turminha do terceiro ano? A turma do terceiro ano escrevendo essa palavra, gigante. Sabe aquela palavra bem grandona? Vamos lá. Vamos lá. Não é retângulo. Vamos Não lá. é retângulo. Não. Vamos lá. Vamos, turminha. Eles não... A Será gente que vai ter esse... que... Apareceu, professora. Apareceu? Paralelepípedo. Paralelepípedo. Olha que Paralelepípedo. palavra enorme. Então, a ideia hoje, ontem a gente planificou. Hoje eu preciso descobrir quantos lados tem este dado, que eles já deram o nome da forma cubo. E quantos tem esse, que a gente pode chamar ou de bloco retangular ou de paralelepípedo. Muito bem. Então, para isso, essas aulas de geometria são sempre muito gostosas na escola. Vocês adoram. Por quê? Porque a gente coloca jornal no chão, vocês trazem embalagem, a gente pinta e desmonta. Só que agora, nesse momento, a gente não pode. Então, quero que vocês sejam as minhas mãos e eu vou fazer essa atividade com vocês. Vamos começar pelo cubo, então? Cubo. Então, ó, ele está branquinho. Tudo bem? Eu vou pintar um lado dele. E vou carimbar aqui. Lembrando que a gente não está planificando, a gente quer descobrir quantos lados, quantas faces tem essa forma, tá? Então, eu vou fazer um carimbo. Deixa eu passar aqui, que aí ajuda. Agora, vamos lá a outra. Então, eu já pintei uma face, certo? Sim. Que é um lado. Agora, eu vou pintar mais uma. Deixa eu pressionar assim. Com muito cuidado. Vocês teriam esse cuidado na escola? Essa atividade a gente faz geralmente para vocês terem certeza de quantas faces, quantos lados tem ali o nosso cubo. Porque depois que vocês aprenderem isso, nunca mais vocês vão esquecer. Tem uma turminha ali, professora, que já está bem adiantadinho. Espera um pouquinho aí que a professora vai chegar aí, tá bom? Ótimo. O que eles estão falando, professora? Algumas crianças já falaram a quantidade correta. Agora tem alguns que estão confusos, professora. Então vai ser importante essa atividade para validar a quantidade de faces. Então, ó, já pintei 1, 2, 3. E eu tenho 3 marcas aqui, ó, na folhinha. E a gente vai se sujando. Vamos mais uma. Vou colocar a 4ª face.
Para a turminha que falou que o cubo tinha 4 faces, observem que ainda a professora Kelly tem mais faces no cubo para pintar. Então, o cubo não tem 4 faces. Ih, eles já tinham falado 4? Tem uma turminha que falou que tinha 4 faces. Então, 4 já era. Vou pintar a 5ª parte. Ó. A 5ª parte. Percebam que ainda tem uma branca, ó. Tá? Vou colocar aqui. Lembrando, né, professora, que a gente não está planificando. Isso, a gente está contando, né, a quantidade de faces que... Agora, acho que a turminha já percebeu, professora. Já? Tinha uma turminha indecisa falando que tinha 5 faces, agora todo mundo está falando 6 faces. Olha, que bom. Por isso que é importante. Às vezes, a gente não percebe isso. E, além disso, a face do cubo, será que eles sabem o nome, professora? O nome da face do cubo do lado? Olha lá. Cada face do cubo, crianças, a gente tem o quê? Quando a gente olha uma face do cubo. Sim, professora, estão falando que é um quadrado. É um quadrado. Então, é um quadrado. Vou mostrar aqui para a gente. Olha. Olha que legal. Então, a gente tem 6 carimbos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Percebam que eles têm o quê? A mesma medida. Todos são quadrados. Olha. Essa atividade foi bem legal, professora. Essa grande descoberta do cubo. Então, quando falar de cubo, eu já sei que ele tem o quê? 6 lados, que a gente dá o nome de faces. E todas elas são... Um quadrado, né? Iguais. Iguais e um quadrado. Tá? Muito bem agora. Agora, vou deixar aqui secando. E a gente vai continuar fazendo arte. Que pena que eles não estão aqui, né? Isso, essa é aquela aula que a sala fica daquele jeito, né, professora? Fica criança circulando, criança pintando, criança lavando a mão. E agora, professora Viviane, será que eles sabem quantos lados, quantas faces tem o bloco retangular ou paralelepípedo? Turminha, coloquem aí, quantas faces tem o paralelepípedo? Vamos lá? Vamos lá? Então, ó, todo branquinho. A turminha está indecisa, professora. Também estão indecisos? 6, 5, 8, então, 7. Vamos eu estou lendo o que vocês estão colocando, hein? Então, vamos pintar aqui a primeira. Muito bem. Vou fazer o primeiro carimbo, tá? Então, ó, vou fazer o segundo. Até parece que ia ficar esse silêncio se a gente estivesse com eles, né? Em sala de aula é a aula mais movimentada, né? É, a gente adora. Sabe aquele barulho gostoso, aquele barulho de que a gente está aprendendo? Porque tem a hora que a aula está aquele barulho, mas não um barulho de bagunça, é um barulho de aprendizado, de que a gente está aprendendo. E ó, estou colocando o segundo carimbo. Lembrando que a gente não está planificando aqui, crianças, tá? A gente está contando a quantidade de lados. Vamos à terceira parte? Eles continuam sugerindo, falando, professora, que tem 7 faces, 8 faces, 5 faces, 6 faces. Então, vamos à terceira. Eu acho importante para eles chegarem à conclusão de que... E quando a gente coloca a mão na massa, a gente não esquece nunca o que a gente aprendeu, né, professora? Uhum. Deixa eu só passar mais um pouquinho aqui na terceira, que não ficou muito marcadinho. Terceira. Agora vamos para a quarta.
Olha. À medida que você vai pintando, professor, eles vão mudando de ideia lá. Eles vão mudando de a ideia? turminha que no início falou que tinha 8 faces, já não estão falando mais. Então, ó. Já começaram a perceber. Vou fazer o 4º carimbo. Quatro, tá? E agora, ó, eu tenho este lado em branco e tenho este aqui em branco. Já descobriram, professora? Já descobriram? Já descobriram. Agora você mostrou 4 faces pintadas e mais 2 que faltam ser pintadas. Dormindo o 3º ano agora, todo mundo. 6 faces, professora. 6 faces? Olha que bacana. Adoro esses alunos, professora. Estão falando que é fácil. É gostoso quando o aluno fala que é fácil uma atividade, não é isso? Significa que ele já aprendeu, né? Já se apropriou daquilo. Muito bom. Exatamente. A ideia é essa. Porque a gente às vezes pensa, eles começaram com outra ideia, que teria menos. Isso. Então, eu acredito que é muito legal quando eles falam, isso é fácil. Fácil porque você já se apropriou, agora já sabe daquilo, E aí né? você pode partir para outras aprendizagens, né? outras descobertas. Até porque, será que eles já tinham feito isso já lá na escola? E agora eles vão poder fazer em casa também, né? Com o que tiver aí. Muito bem. Tem professora falando que a aula está legal, o professor está lembrando da infância dela, de brincar com guache. Exatamente. Não só da infância. Agora percebam, vou mostrar. Nós temos, ó, um carimbo, percebam aqui, ó, 2 carimbos, 3 carimbos, 4 carimbos, 5, 6 carimbos. Professora Viviane, mas o cubo também tem, né? Sim. Vamos mostrar os 2 juntos? Com muita tranquilidade para que eles possam perceber. Vamos deixar bem quietinho assim. Percebam, tanto o cubo, que está aqui, ó, quanto o retângulo, Paralelepípedo? o bloco retangular tem 6 faces. Só que elas são iguais nos 2? Olha lá, crianças. No cubo, todas as faces são iguais. Todas as faces são Olhem iguais. para agora para o... Mas o bloco retangular, o que eu percebo? Vou mostrar para cá agora, vou deixar. Olha o bloco retangular. A gente tem aqui, ó, um retângulo, 2, 3, 4 retângulos. E aqui, ó, este que estão do lado, são quadrados. Então, eu posso falar que ele tem uma base quadrada. Olha que bacana. Então, os cubos se caracterizam pelas 6 faces iguais. Isso é muito importante eles terem. Correto. No bloco retangular ou paralelepípedo, as faces, elas não são todas iguais. Nesse caso, a gente tem 4 retângulos de face e 2 quadrados, tá? Que ele tem a base quadrada. Muito bem. Vamos ver se eles ficaram afiados, professora? Vamos lá. E lembrando, a gente falou dos poliedros, né? Já descobriram agora o que é poliedro? Vamos lá, turminha, vamos lá. Será que com essa coisa de carimbar... Presta atenção em cada carimbo que ela fez. Olha lá, tô todo mundo... sim, tá, sim. O que é poliedro? Coloca aí para a professora. Não, vamos lá, turminha. Estou em dúvida, professora. Você vai ter que falar para eles. Então tá. Os poliedros são caracterizados por várias faces planas. Eu não tenho nada aqui que seja arredondado. Então, são superfícies planas e são poli de vários lados, várias faces. Tá bom? Então, a gente tem as 6 faces iguais do cubo e as 6 faces retangulares ou com base quadrada. E aí amanhã a gente vai aprender outras coisas também sobre esses poliedros. Hoje só a gente está fazendo 2. Muito bem. Agora o desafio para vocês. Muito bem.
aqui agora a gente tem a planificação do cubo. E agora, tem um desses moldes, uma dessas planificações que não formam o cubo. Será que eles conseguem descobrir, professora Viviane? Eu acredito que sim, professora. Terceiro ano é uma turminha bem esperta, eles estão participando muito bem hoje da aula. Olha lá, já começou a subir, professora, sim. Mas estão confusos. Estão confusos? Uns acham que é o A, que não forma o cubo, outros o B e outros o C. Só para a gente colocar aí mais lenha na fogueira, como Vamos a gente lá. diz. Né? Ó, a figura A gente já descobriu que o cubo tem 6 faces. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a quantidade de faces está correta. Está correta. Na letra B, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também tenho 6 faces. Será que dá? Vamos lá. E na letra C, eu também tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ih, professora Viviane. E agora? Vamos ver qual a letra? Eles estão falando... Eu quero descobrir... Estão indecisos. Eu quero que vocês descubram aquele que não forma um cubo. Que não forma, gente. O que não forma. Vamos lá. E estão falando, professor, C, estão falando que a letra C não forma o cubo. Vamos ver? A letra C? Estão falando que a letra C não forma um cubo. Vamos ver se essa turminha, ó, Júlia, Gabriel, Leonardo... Olha o que eu trouxe para vocês aqui, a letra C. Deixa eu parar um pouquinho mais embaixo, para vocês poderem visualizar. Tem uma turminha muito boa falando que o C não forma o cubo. O C não forma o cubo? Então, agora eu vou fechar para a gente ver, tá? Surpresa! A turminha que falou que a letra C não formava um cubo, olha lá. A letra C forma o cubo, é uma planificação do cubo. Então, agora sobrou o A e o B, professora. A e B, vamos lá. Qual planificação não vai formar um cubo? Vamos lá. E agora? Eles estão falando que a letra B agora... B. A turminha agora está todas no B, professora. Então, eu vou fazer a letra A. Montar, professora. Vamos a aqui é a planificação. Opa, deixa eu parar um pouquinho aqui. Ok. Vamos agora? Será que a A forma? Vamos lá. Se a letra A formar o cubo, vamos lá. Temos o cubo aqui. Muito bem. A planificação A formou um cubo. E agora, realmente, ó, apesar de ter 6 faces, 6 quadrados, né, professora? Este aqui não forma o cubo, tá? Mostra para eles, professora. Vou mostrar. A gente não consegue fechar, ó. Deixa eu mostrar assim, para vocês verem. Ó, eu não consigo fechar, eu não consigo dobrar para fechar. Viu como é importante a gente se atentar a essas questões? Não é porque tenha 6 faces quadradas que a gente consegue fechar. E isso vocês só vão conseguir fazer montando e desmontando embalagens. Se for possível, peça autorização aí para o responsável que está com vocês. Desmontem as embalagens que vocês têm em casa, montem de novo, conte a quantidade de faces. Isso é extremamente importante, porque vem outras aprendizagens na geometria, né, professora? É interessante a caixinha, né, professora, de creme dental, né? Um paralelepípedo muito próximo de vocês, Exatamente. Né? O creme dental é um paralelepípedo que está no dia a dia deles aí direto. Direto. Muito bem. Para a gente pensar um pouquinho, a gente trouxe a planificação do paralelepípedo, né? Do bloco retangular. Vocês podem encontrar com esses 2 nomes. Quero que vocês percebam aí que a gente tem 1, 2, vou fazer aqui, ó, 3, 4 faces que são retangulares, certo? Neste paralelepípedo, a gente tem 2 faces quadradas. Mas como a professora Viviane acabou de falar, normalmente as caixinhas de pasta de dente de creme dental, ela tem uma base retangular.
Isso também é um paralelepípedo e também é um bloco retangular. Isso, são 6 faces, porém 2 são menores, né? Exatamente. Os tamanhos são diferentes. São diferentes, mas são retângulos, né, professora? Então, isso é muito bom. Espero ter ajudado, né, professora? A aula foi bem gostosa, professora. A gente já está terminando, que pena. Turminha do 3º ano, tenham uma boa tarde, façam as atividades que os professores estão encaminhando para vocês, tá bom? E até breve. Eu só tenho a agradecer a participação de vocês. Espero que vocês fiquem bem. Uma boa tarde e até amanhã. Tem mais, hein? Oi, seu Motacinho. Calculino! Sai certinho. Puxa, mas há quanto tempo você não aparece no armazém? Pois é, seu Motacinho. Seu Motacinho, eu gostaria de 10 bolinhas de gude. Vai ao lugar certo. 10 bolinhas de gude. Isso. Não. Peraí, só um instante, seu Motacinho. Eu vou ter que cancelar a compra. Mas como assim cancelar a compra, Calculino? É que eu esqueci o orifunfo em casa. Tudo bem. Bom, não se preocupe. Olha, você pode fazer no fiado. No fiado? Tem certeza? Claro, certeza. Mas, seu Motacinho, como assim? Como assim? É assim, olha. Você vem, pega um produto, eu anoto aqui o que você vai querer e aí, no final do mês, você me paga. Isso é uma pegadinha, né? Não tem pegadinha nenhuma, Calculino. Mas, seu Motacinho, então o senhor vai me cobrar, sei lá, juros altíssimos, né? Não tem juros. Como não? Não tem. Seu Motacinho, então tá. Então eu vou comprar fiado. Ótimo. Vai. Então vamos ver 10 bolinhas de gude. Aqui está. Aqui. Segura, Calculino. O saquinho não paga, né? Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. Agora eu escrevo, anoto aqui, Calculino. Assim, perfeito. E aqui as bolinhas de gude. E você me dá um pequeno visto aqui do ladinho, por favor. Tá aqui? Aqui do lado do preço. Isso. Tá. Ótimo, Calculino. Obrigado. Perfeito. Obrigado a você. Calculino, no final do mês você me paga. Claro que sim. Até logo, aproveite. Ótimo negócio. Seu Motacinho! Calculino! Oi. Eu vim pagar a minha conta. Já? Já. Puxa, como o mês passou voando. Pois é. Então, muito bem. Deixa eu ver. A sua conta está no caderninho de Motacinho. Aqui está. Vamos ver aqui. Não, esse não pagou. Tamires não pagou ainda. Renato não pagará. Calculino. Aqui está. Calculino. Vamos somar. 9 fora 0. Muito bem. 200 ourifunfas. O quê? 200 ourifunfas? Mas, seu Motacinho, eu só comprei 10 bolinhas de gude. Não. Veja você mesmo. Olha aqui, Calculino. Você comprou bolinhas de gude, caneta com tinta invisível, régua que brilha no escuro, mapa para a lua, lápis de cor, caderno, mochila, tudo assinadinho. É verdade, seu Motacinho, comprei mesmo. É que o senhor tinha dito, né? Quando precisar, é só vir aqui e pedir pra eu colocar na conta. Então, você veio, você pediu pra colocar e o Motacinho colocou. Puxa vida. Tá bom. 200 ourifunfas. Aqui estão as 200 ourifunfas. Seu Motacinho. Obrigado. Era tudo que eu tinha no meu cofrinho, seu Motacinho. Isso acontece. Muito obrigado. Ótimo fazer negócio com você, Calculino. 200. Bom, como você pagou em dia, no dia certinho, olha aqui, uma ourifunfa de desconto. Nossa, que legal. Perfeito. Muito obrigado, seu Motacinho. Imagina, olha, foi um grande prazer fazer negócio com você. Foi mesmo, um grande prazer. Prazer todo seu. Com licença. Tchau, seu Motacinho. Tchau, até logo. Ai. Viu só? Às vezes comprar fiado pode parecer uma facilidade, mas não quando você compra mais do que a necessidade, entendeu?